Olá pessoal, olá a todos que acompanham o meu canal. Hoje a gente está voltando com as atividades aqui e estamos começando uma nova playlist, onde essa playlist servirá de apoio, de suporte para um curso que eu estou ministrando nas minhas atividades acadêmicas, que é o curso de Física Moderna 2. O curso de Física Moderna 2 consiste em um curso onde o estudante estuda átomo de hidrogênio, átomo de muitos elétrons e alguns outros problemas interessantes usando a mecânica quântica de Schrödinger para realizar esse estudo. Então, para isso é importante que a gente conheça a equação de Schrödinger 3D. Então, a equação de Schrödinger, ela é uma equação que é muito útil para todos nós e descreve o comportamento dinâmico de um sistema físico que está sujeito a uma força derivada de um potencial, ou seja, está sujeito a um potencial efetivo. Então essa equação ela é escrita dessa forma aqui, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano da função de onda, mais o potencial vezes a função de onda, e isso tem que ser igual a IH cortado del t da função de onda. Só que na maioria das vezes a gente lida com potenciais que não são diretamente dependentes do tempo, ou seja, geralmente a gente trabalha em situações onde o potencial V de R e T é apenas um V de R. E em casos como esse, a gente sabe que essa equação ela se torna separável em duas equações. E aí, o que você tem nesse caso é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano de um psi de r, mais um v de r, psi de r, igual a um e vezes o psi de r. E esta é a equação de Schrödinger independente do tempo. E a sua solução fornece o que nós chamamos de autofunções. E a solução do problema, o psi de rt, ele não é nada mais, nada menos que um produto da autofunção psi de r com um termo que depende do tempo, que é uma exponencial de menos i et sobre h cortado, que é a solução da parte temporal da equação de Schrödinger, quando você tem potenciais independentes do tempo. Então, para a maioria dos problemas que nós vamos resolver, nós lidaremos com esse tipo de equação. Então é importante que a gente conheça a equação, que foi o que nós fizemos agora. E um dos problemas que a gente vai resolver é o problema do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é o átomo mais simples da tabela periódica. Você sabe por que ele é o mais simples? Porque ele tem apenas um elétron e um próton. Então, é mais fácil de escrevê-lo. E na mecânica quântica não relativística, a gente diz que este é o problema atômico mais simples de se resolver. Então,
No que consiste esse problema? Nesse problema, geralmente você tem um núcleo, tá? E esse núcleo, ele tem um movimento de rotação também. Ele se move em torno do centro de gravidade do sistema. E ele tem uma massa m. E você tem o elétron, que também tem um movimento e tem uma massa menor. Claro que a massa do núcleo ela é bem maior do que a massa do elétron. Então esse aqui é o que a gente chama de problema real. Então esse é o problema real que a gente vai resolver. Só que sem perda de generalidade, a gente pode substituir esse problema por um problema mais simples, usando o que a gente chama de massa reduzida. Então a gente supõe que o núcleo é muito massivo, tem uma massa muito grande, e que o elétron, na verdade, ele tem uma massa μ, que a gente chama de massa reduzida. E essa massa μ, ela é dada por isso aqui. A massa do núcleo dividido pela soma das duas massas multiplicado pela massa do elétron. Então, o problema que a gente está interessado, você tem um núcleo estático no centro da órbita de massa infinita e você tem um elétron de massa μ que orbita ao redor desse núcleo. Tudo bem? Então esse é o problema que a gente está interessado em resolver. E qual que é o potencial associado com esse problema? O potencial associado com esse problema é um potencial muito simples. Por quê? Porque a gente está lidando com um problema de um elétron e um próton se atraindo. Então a força que influencia esse movimento é a força coulombiana. Então o potencial é o potencial coulombiano. E aí o problema que a gente vai resolver é a equação de Schrödinger com esse potencial que depende da distância radial entre o próton e o núcleo. E ele é menos E ao quadrado sobre 4π epsilon 0 R ao quadrado. Então esse é o potencial que irá na equação Schrödinger. Perfeito? E claramente, em virtude da simetria do problema, como este aqui é um potencial esfericamente simétrico, o que eu quero dizer com isso? Que tem uma simetria nesse potencial, ele varia apenas com a distância radial entre o próton e o elétron. A melhor escolha para a gente resolver esse problema é o conjunto de coordenadas esféricas. Então a gente vai resolver esse problema usando coordenadas esféricas. Perfeito? E aí, a equação que nós vamos resolver é a equação de Schrödinger, independente do tempo, em coordenadas esféricas. Tudo bem? Então, basicamente, a gente vai ter como equação isso aqui, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano de psi, que vai ser uma função que vai depender de r, de θ e de φ,
E isso vai ser somado com um V que depende de R, vezes um psi que depende de R, de θ e de φ, tá? E isso tem que ser igual a um alto valor de energia vezes o psi de R, θ e φ. E essa é a equação que nós estamos interessados em solucionar. Tudo bem? E claramente, para resolver essa equação, como o potencial ele depende apenas do R, qual é a melhor escolha de técnica para resolver essa equação? Vamos aplicar a técnica da separação de variáveis. Então a gente vai pegar e vai escrever o nosso psi, a nossa autofunção, que depende de R, θ e φ, como três funções. Uma que depende de R, uma que depende de θ e outra que depende do φ. E vamos aplicar isso na nossa equação diferencial, que, aberta a partir do momento que a gente escreve o nosso querido operador laplaciano em coordenadas esféricas, ela é escrita desse jeito aqui, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2μ. Aqui eu coloquei m, né, mas é μ, porque a gente já está fazendo na massa reduzida, tá? E aí, olha o laplaciano em coordenadas esféricas. Você pode demonstrar isso. 1 sobre r ao quadrado del r de r ao quadrado del r somado com 1 sobre r ao quadrado seno ao quadrado de θ del 2 del φ2 mais 1 sobre r ao quadrado seno θ del θ de seno θ del θ de quem? Da função psi, que é o r de r, θ de θ e φ de φ. E isso tem que ser somado com quem? Com o potencial, que depende de R, vezes R de R, θ de θ, φ de φ. E isso é igual ao alto valor de energia vezes as três funções. E é essa equação linda que a gente precisa responder. Eu sei que você está muito ansioso para a gente resolver essa equação agora, mas eu vou deixar o início dessa solução para a nossa próxima aula. E aí cabe a você pensar como a gente pode fazer para resolver essa equação. Um forte abraço a todos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que estejam gostando dessa aula muito simples, mas é feita de todo coração, com todo carinho, para que vocês possam acompanhar a minha disciplina. Forte abraço a todos!